Olá, seja muito bem-vindo. Estamos iniciando mais um Repensar e hoje nós trazemos um tema que ainda divide opiniões. Talvez porque as pessoas não tenham conhecimento aprofundado sobre o assunto, então ainda tem algumas dúvidas e não se decidem, né, pelo papel desse tema que nós vamos falar. Qual o papel. Nós vamos falar de pintura mediúnica. Qual o papel da pintura mediúnica na doutrina espírita em relação às pessoas que professam essa doutrina? Enfim, qual é o papel dela para a sociedade, né? E quem está aqui para falar conosco é Adriano Calzone. Falei certo o seu nome, né, Adriano? Isso mesmo. Calzone, né? Calzone, isso mesmo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Nós já falamos desse livro, né? Já sim, Mas já. há algum tempo, mas como você tem novas informações, acho que é sempre bom a gente esclarecer as pessoas para que elas entendam o que acontece, né? Por que existe essa pintura mediúnica, qual é a função, qual é o papel dela para nós, para a sociedade, para ajudar a gente, né? Claro, claro. A pintura mediúnica, ela desenvolve um papel importantíssimo dentro das casas espíritas, principalmente por evidenciar esse tipo de mediunidade, né? Uma Certo. mediunidade séria, responsável, que deve sim ser estudada e praticada com muita responsabilidade dentro da casa espírita. Mas ela mostra um viés artístico Isso. das artes astrais, que a gente chama, né? Tem a pintura mediúnica, tem a modelagem, a escultura, o desenho. E a pintura, então, ela traz toda essa beleza, toda essa harmonia das cores, das formas e principalmente a aproximação dos espíritos que são ligados a esta arte específica. Pois é, Leon Denis já falava disso, né? Espiritismo na arte. Espiritismo na arte, porque isso é interessante. Tanto que nos livros da codificação fala do belo, né? Sim, Da beleza, sim. que a gente precisa também aprender. Eu acho que aprender a admirar e aprender a fazer o belo, né, Adriano? Claro, claro. Porque a beleza que tem na espiritualidade é muito superior à que a gente tem aqui ainda, não é isso? Sim, aqui nós consideramos como um rascunho ainda grosseiro, né? Nós dependemos muito da matéria, então ainda estamos num processo de desenvolvimento ainda muito material. Mas as artes astrais, elas são muito transcendentes, né? Os espíritos realizam manipulações de energias para plasmar determinados objetivos, né? Por exemplo, me veio agora a lembrança da morada do espírito Van Gogh, que chama Lua Dourada. E lá eles trabalham com uma espécie de tinta, que eu chamo de tinta fluídica. Nós não temos uma conceituação desse tipo de tinta. Certo. E eles usam essa tinta para tratamento das entidades que ali chegam. Então, por meio do pensamento, eles modificam tons de cores, né? Para aplicar essas tintas nos pacientes ali que chegam. E muitos também pintores que acabam desembarcando em Lua Dourada com vários tipos de problemas psíquicos. Então, eles utilizam essa tinta fluídica que a gente não sabe o que, como é. A natureza, Isso, né, íntima desse trabalho. Será Mas que é daí interessante. sai a cromoterapia ou não? Não tem nada a ver? Seria um desdobramento da cromoterapia, mas de uma forma que a gente não consegue classificar, né? Isso foi trazido por nós por meio de uma mensagem mediúnica, com muitos detalhes assim do trabalho que o Van Gogh vem realizando na espiritualidade, junto com o Aleijadinho também. Eles estão juntos nessa morada com outros espíritos também, né? E aí eles citaram essa tinta fluídica que nós não sabemos direito do que se trata, mas eles plasmam essas tintas nessas entidades que chegam ali, muitas até em estados deploráveis, assim. Então é todo um tratamento. Então acredito que seja um desdobramento da cromoterapia inclassificável, né? Porque a gente não consegue saber como fazer aquilo, né? A natureza íntima, os mecanismos desse tipo de... É interessante, né, Adriano, que quando você vai... Para quem já assistiu um trabalho de pintura mediúnica, a gente vê, e mostrando para os pintores aqui da Terra, né, os encarnados, que pintam porque foram estudar, porque gostam de pintar, diferente da mediúnica, né? Isso. Eles falam assim, que é inacreditável eles passarem tinta sobre tinta, cor sobre cor, e não borrar. Como é que é isso? Como é que... Você tem uma explicação disso? Como é que eles fazem? Porque eu mostrei o quadro, um dos que eu tenho,
para uma moça, minha amiga, que estuda a pintura, que ela faz quadros. E ela diz assim, eu preciso esperar horas para uma determinada cor secar, para depois eu colocar outra para fazer sei lá, sobrecor, né? Isso. E eu falei, não, mas ali ele faz tudo na hora, meia hora, 40 minutos, sai um quadro espetacular. Como é isso? Isso, acho que é importante dizer primeiro que as entidades, elas não entram no corpo do médium, né? Sim. Elas se aproximam e aí há uma troca perispiritual e a partir daí a entidade começa ali a se manifestar por meio do médium. Então, quanto mais desenvolvido o médium, mais afinidade artística vai acontecer ali no processo. E hoje, normalmente os médiuns usam a tinta acrílica. Sim. Então, a tinta acrílica, quando ela é posta na tela, você consegue trabalhar de uma forma maleável muito mais prática, muito mais rápido. E essa mistura demora mais, assim, para acontecer. Então, a tinta acrílica acaba ajudando os amigos espirituais então, esse trabalho. Não tem né? nenhum fenômeno sobrenatural, né? Não, até onde eu sei não. Mas claro que existe uma agilidade muito grande, né? A pintura mediúnica é marcada por uma agilidade muito grande. E esse processo acontece de uma forma muito fluida ali, né? O processo acontece rapidamente. E muitas vezes, eu, por exemplo, tenho uma amiga médium, muitas vezes as entidades fazem questão de retratar ali pessoas desencarnadas nessa tela para que a plateia reconheça depois e confirme, e passe a acreditar mais no fenômeno, né, na desencarnação, ou na encarnação, ou nas vidas sucessivas, né? Então a pintura mediúnica ela também tem um papel importante essa formação, né, da pessoa, conduzindo a pessoa também ao estudo, né? Porque a pessoa vendo ali o fenômeno inicialmente, ela vai se interessar em estudar as obras de Kardec, se interessar mais pela doutrina. É uma forma mesmo de comprovação de que nós somos seres imortais e que nós sobrevivemos e podemos nos comunicar, né? Sim, sim. Que não é coisa do diabo, que não é um fenômeno natural, de espírito para espírito, né? Sim, exato. Essa coisa de denominação de diabo, de coisa de espírito ruim, é qualquer pessoa, né? Se você aqui tiver alguém que lhe faça mal, você também pode denominá-lo de um espírito mau. Claro, mas claro. Todos somos espíritos, né? Claro. Eu costumo dizer que a pintura mediúnica é um extrato rápido e prático para justamente evidenciar esse fenômeno, né? Mostrar esse fenômeno, essa ação, essa interação com a espiritualidade, para que as pessoas possam ali repensar questões sobre a relação dos encarnados com os desencarnados, né? E um despertamento, como eu falei, para um estudo, para um aprofundamento maior na doutrina. Nós vamos deixar uma pergunta para o próximo bloco, Adriano, é o seguinte, um quadro mediúnico na nossa casa ajuda na vibração do lar? Você vai responder depois. Legal, tá bom? bacana. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Com você, nós podemos levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.